Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa terceira aula de artes e, como a gente já está fazendo, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. E o que é que a gente está estudando? A gente está estudando a fotografia e o uso das tecnologias digitais na arte, principalmente na arte agora, né, do nosso tempo, na arte atual. Mas para que a gente possa entender um pouquinho sobre esse recurso tecnológico dentro da arte, a gente precisa também conhecer como é que a tecnologia começa a fazer parte da arte, quais são os passos, né, que ela vai dando, saindo de uma pintura para uma fotografia, e o que é que se passa dentro da história da arte, no pensamento dos artistas e na inclusão de várias outras profissões dentro da montagem de obras artísticas, ok? Então, para que a gente possa dar continuidade, aula passada eu falei um monte sobre a fotografia, pedi para vocês pesquisarem o que era fotografia, selfie, retrato, e aí hoje eu vou vir falar disso, ok? Selfie, fotografia, retrato, certo? Fotografia e retrato. A fotografia, ela faz parte de um grupo grande de elementos visuais, né, da cena ou da própria fotografia. Então, numa fotografia pode existir paisagens, rostos, né? Quando a gente fala da fotografia, por exemplo, de um filme, isso quer dizer que o artista, né, a pessoa que estava ali fazendo as escolhas das imagens que iam aparecer no filme, ele estava fazendo o quê? Um enquadramento, estava observando as linhas, o que é que cada ângulo, né, cada movimento da câmera ia proporcionar de visão para quem estava assistindo. Então, toda aquela composição, ela faz parte da fotografia. Já o retrato, que é, hoje em dia, a selfie, ele tem o quê? O objetivo de fotografar o rosto de uma pessoa. Então, quando a gente diz, eu vou tirar um retrato, eu estou querendo dizer que eu vou tirar foto do rosto, né? Então, a selfie é o retrato de hoje, do jeito que a gente chama hoje, né? É o nosso famoso retrato. Então, o retrato, geralmente, quem está no foco é o rosto, ok? Mais adiante, a gente vai analisar duas imagens que falam sobre o retrato. Agora, voltando para dar continuidade, aqui na página 14, eu queria só que vocês prestassem atenção, porque aula passada eu falei muito rapidamente sobre a questão do impressionismo. O que é o impressionismo? O impressionismo, gente, é um movimento de vanguarda europeia que surge, né, logo ali, ó, no surgimento da arte moderna. Então, a arte, como é que estava o cenário artístico, né? O cenário artístico, os artistas estavam presos a reproduzir o que via no mundo. Então, a gente estava o quê? No realismo e no naturalismo. Na literatura tem isso também? Tem. Na história tem isso também? Tem. E na arte também, porque está tudo muito unido, muito integrado. Então, o impressionismo, ele surge, gente, ele é o propulsor para que inicie a arte moderna, né, na Europa. E depois, aqui também no Brasil, né, porque os movimentos europeus, eles surgem, depois as vanguardas chegam aqui, os artistas chegam aqui, vanguardas, né, vêm de lá da Europa para cá. Então, o que acontece? O impressionismo é a vontade que o artista tem de pintar o seu quadro a partir da modificação, principalmente da luz. Então, o que é que ele percebe? Ele percebe que o mesmo ambiente, dependendo da intensidade da luz inserida naquele lugar, passa uma impressão diferente.
Então, o mesmo ambiente com incidência de luz diferente, ele pode ser pintado de várias formas. Aqui eu vou aumentar para vocês. A gente vê um quadro do Monet, tá? Vou aumentar. Como é o nome dele? Do quadro do Monet? Impressão Sol Nascente. Então, só por esse nome, a gente já percebe que momento do dia o Monet estava querendo pintar. Qual que era o momento, gente? O nascimento do sol. Então, ele dá o foco pelas tonalidades, as nuances de coloração que a gente observa no céu, nesse momento, né? A gente vê essa pintura, mas ela não parece que eu tirei uma foto e botei um filtro, né? Parece bastante que a gente tirou uma foto e botou um filtro lá, melancólico, natureza, enfim. Hoje em dia a gente tem esses recursos dentro da nossa foto, né? Desses recursos digitais, eles eram alcançados a partir da mão do pintor e do olhar do pintor. Então, Monet, ele pinta esse quadro, tá? Querendo passar essa impressão. Depois, ou paralela a isso, né? Porque os movimentos, eles não surgem um primeiro e outro depois, eles surgem tudo misturado. Vem o expressionismo, mas aí o expressionismo, eu estou falando dele aqui para vocês não confundirem, porque o nome é muito próximo, impressionismo e expressionismo. O expressionismo, ele já se baseia em outras questões, é na expressão do autor e do pintor, tá, gente? Então, a gente não vai aprofundar no expressionismo, mas é bom que eu trago ele para vocês. Assim, dessa forma rápida. Então, assim, aqui, ele pede para que vocês realizem essa reflexão, tá? Então, você consegue identificar o que aparece no primeiro plano da imagem e o que está em segundo plano? A obra Impressão Sol Nascente apresenta um tipo de pincelada e o uso de cores que foi inovador em 1872, ano em que a obra foi realizada. Como você descreveria as pinceladas e as cores utilizadas na pintura? Vamos refletir sobre isso e vamos responder e mandar para mim, tá bom? Aqui ele explica um pouco sobre o que é o movimento, né, do impressionismo, que tipos de tecnologias, né, que eram utilizadas para produzir e como o impacto, gente, da saída do que parecia um cenário idêntico ao que era real, causa no movimento artístico como um todo, porque agora, né, aquela transformação, esse tipo de pincelada, essa forma de olhar o ambiente, ela se modifica. E aí ele faz uma relação aqui com as correntes, né? Ou decorrente à Revolução Industrial. Então, tudo que a gente vive está muito ligado ao nosso contexto histórico. Então, vejam só, na fotografia, né? Para a fotografia, no caso, os pintores impressionistas, eles abrem o nosso olhar para essa novidade tecnológica da época, para que a gente veja mais possibilidade na criação artística. Então, se vocês fizerem um teste de poder fotografar um ambiente da casa de vocês em horários diferentes, vocês vão ver que o mesmo lugar, a câmera no mesmo lugar, você vai obter duas imagens diferentes e cada imagem vai comunicar uma coisa diferente. Então, é mais ou menos isso a intenção que os impressionistas queriam passar nessa época.
Eu vou pedir para vocês lerem esse texto com cuidado, anotar dúvidas, tá? Porque esse texto ele tá aqui para ser lido mesmo. Eu não posso explicar tintim por tintim do texto, mas porque o vídeo é curto, para não ficar muito longo. A aula passada estava muito longa aquele vídeo. Eu vou me mudar para cá, para que a gente possa observar melhor. Vejam bem, eu vou mostrar aqui duas imagens para vocês. E eu gostaria que vocês observassem essas imagens com atenção. A primeira imagem é essa daqui, tá? Observem bem essa imagem. Observe os adereços, as cores, o gesto, né, do rosto dessa menina. E agora eu vou mostrar essa aqui. Essa imagem aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais. Ok? Ó, observa também as cores, o formato do rosto dessas pessoas, a roupa que estão vestindo, o que estão segurando, como é que é da onde está vindo a luz? As sombras, né? Onde é que estão as sombras? Como é que os corpos estão dispostos no ambiente? E aí o livro já lança uma pergunta muito interessante. Então, qual é o primeiro elemento que seu olhar encontra nessa imagem e nessa imagem? Então, olhando agora, bem rápido, pensar bem rápido, qual o primeiro elemento que seu olhar encontra? Bateu o olho, eu vejo logo. Ó, qual que é? Anota aí, rapidinho. Aí eu vou para outra agora, tá? Qual o primeiro elemento que seu olhar encontra? Qual que é? Anota a impressão que você está tendo dessas duas imagens, tá? Quais as características que chamam a sua atenção e você consegue entender, identificar, no caso, qual o tema dessas duas imagens? Olha, qual a sua impressão, o que é que ela está passando para você, o que é que ela está comunicando, que a comunicação é uma das bases da arte, né? Comunicar alguma coisa para alguém. E essa daqui, ó, qual a sua impressão? Deixa eu bater aqui. Pronto. Qual o tema? Qual o tema dessa imagem? O que é que você acha? Sem olhar as legendas, só pela imagem, né? Então, qual que é o tema dessa imagem? Então, veja só. Esses dois exemplos, gente, são exemplos de quê? De retratos, né? Porque o retrato, ele é isso que eu já falei para você. Só existe retrato se existe rosto humano, tá? Se eu for autografar um rosto de um animal, ele não é retrato. Ele é fotografia. Então, se eu pudesse dividir, colocar num grupo, tá? Num grupo, vamos pensar num conjunto, né? Da disciplina de matemática. Tem um conjunto. Existe o conjunto fotografia e existe um conjunto inserido dentro desse conjunto. Então, o retrato, ele está contido na fotografia, no grupo da fotografia. Tudo que o retrato, ele é também fotografia, mas nem toda fotografia é um retrato. Vocês conseguem entender isso? O retrato é uma fotografia, mas nem toda fotografia é um retrato.
Porque para ser retrato, ele precisa ser foco o rosto humano. Se tiver foco o rosto de uma pessoa e de um cavalo, não vai ser fotografia, vai ser um retrato. Porque ali já está o ambiente, né? Já tem o animal inserido. Então, a característica do retrato é muito parecida com a própria existência da arte. Só seres humanos fazem arte. Animais, eles fazem coisas para que ele consiga sobreviver. Ah, mas é bonito para um ninho de passarinho, uma casinha de João de Barro. É lindo, mas é lindo a partir do olhar humano, né? É a gente que dá aquele objeto, aquilo que está acontecendo na natureza, um olhar estético, né? Um olhar estético. Então, por isso que o retrato também funciona dessa forma. Ok, gente, o nosso conteúdo termina aqui. Agora, a gente vai passar para a atividade. Então, respondam essa atividade, só para constar. Respondam as perguntas, ó, 1, 2 e 1, 2 e 3, tá? Que são perguntas menores, que não vai dar muito trabalho. E a gente vai para a maior atividade nossa, desde esse conteúdo todo até aqui, tá? Que é práticas em ação. É o momento que vocês vão colocar em prática que vocês estão aprendendo aqui comigo, né? Então, como é que vai ser esse exercício, gente? Olha, presta atenção. Como vai ser o exercício práticas em ação? Ok? Vocês vão, leiam, né, direitinho, mas o item 4, ele não precisa ser realizado, tá? O item 4 não precisa ser realizado. Mas vocês vão unir, escolher em dupla, tá? Em dupla. Vocês vão pesquisar, ó, faça uma pesquisa sobre a vida e obra do artista escolhido. Então, você vai escolher o seu amigo ali e realizar uma pesquisa sobre um desses artistas aqui, tá? Então, reúna-se com mais um ou dois colegas, no nosso caso vai ser, tá bom, pode ser trio. 1 ou 2, não, então no máximo, ou dupla ou trio, não venham para mim com 4 pessoas, por favor. Escolha algum dos fotógrafos dessa lista. Esse aqui de outra preferência, não. Eu vou pedir para que seja dessa lista aqui, tá bom? Porque eu acho que quase ninguém conhece esses fotógrafos aqui. Em outra oportunidade, a gente vai sim ter a oportunidade de mostrar algum fotógrafo de nossa preferência, mas por enquanto nessa pesquisa não, tá bom? Então, faça a pesquisa da vida e obra do artista escolhido. Escolha 3 ou 4 obras do artista e faça a leitura da imagem das obras selecionadas, certo? Crie uma apresentação de slide para apresentar à professora. Então, como é que eu vou fazer a leitura da imagem? Aí aqui embaixo tem explicando bem direitinho. Olha. E aqui, nessa organização de passo 1, 2, 3 e 4, vocês podem usar para confeccionar os slides também, tá bom? As perguntas eu falo. Por exemplo, você coloca na capa do seu slide, né, o nome da escola, o nome da disciplina, o nome da professora e o nome das pessoas do grupo. Cada pessoa do grupo deve postar a atividade ou deixar um recado para mim que está fazendo parte daquele grupo, o nome do grupo, tá bom? Então, vejam. Então, primeiro slide, né? A capa, aí, primeiro conteúdo da imagem. Você escolheu lá 3 a 4 imagens e fez a leitura da imagem. Como é que eu vou fazer a leitura da imagem? Então, primeiro,
percepção visual, aquilo que salta aos olhos. As 3 pessoas, ou a dupla, né, as 2 pessoas, vão olhar para as imagens e vão responder. Observe os primeiros elementos visuais que compõem a fotografia. Então, sabe como é que eu aconselho? Cada pessoa pega um papel, né? Se reúne. Ó, gente, no horário da nossa aula, vamos aqui olhar as imagens. O que é que você está observando? Quais são os primeiros elementos visuais que vocês observam? Sem comentar com ninguém, você escreve no seu papel, tá bom? Então, é um objeto? São pessoas? São elementos da natureza? São animais? Anota. Não precisa ficar comentando um com o outro, não. Anotou? Aí você vai... Isso tudo é para poder montar o slide, tá? Aí, qual é o tema? Gente, qual o tema? Aí você vai observar e tenta identificar o tema daquela imagem. É um retrato? É uma paisagem? É um fotojornalismo? Parece ser um registro documental? É uma fotografia publicitária? O que é que aquela imagem está passando para você de tema, né? Ler o título da imagem é importante, pois muitas vezes aquele título, como vocês viram no quadro do Monet, ele já traz de cara o tema principal da imagem. Agora, nem todos, tá? Nem todos. No item 3, que tipo de composição é essa? Então, como é que os elementos, gente, estão organizados naquela imagem? O que é que está no primeiro plano? O que é que está no segundo plano? Como é que esse primeiro e segundo plano estão se relacionando, né? Então, vamos escrevendo isso aí no papel. E a quarta é observação formal. Então, nessa etapa, você deve atentar para as cores da composição, texturas. Lembram desses assuntos de textura, contraste, linhas? Ele está dando uma impressão, né? São linhas retas, são texturas pinceladas. Que tipo de composição está contida ali? Então, é a observação puramente formal. Lembra desse assunto do ano passado? A gente viu isso, hein, gente? Observação formal. Então, eu olho para a imagem e eu descrevo ela da forma que ela está, tá? Então, tem linhas retas, tem textura, né? Então, veja aqui, ó, como a textura é retratada, observe a profundidade, contraste, nitidez, sombras da imagem. Depois que cada pessoa fez suas observações das mesmas imagens, vocês podem ler uma pessoa para outra, ver o que cada pessoa escreveu, e sim, vocês podem colocar todas as respostas nos slides. Então, primeira imagem, primeiro slide, depois observação, resposta dessas 4 perguntas. Segunda imagem, observação das 4 perguntas. Terceira imagem, a imagem com o nome do artista. Também as respostas das 4 perguntas, tá bom? 3 imagens está suficiente, eu acho muito suficiente. Mas se vocês quiserem mais, querem fazer mais, pode fazer a 4ª imagem. Mas não passem de 4, tá bom? Não passem de 4. Então, deve ficar claro o artista que você está escolhendo, certo? Dentro do slide tem que estar contido as imagens escolhidas. E depois da imagem, a resposta dessas 4 perguntas. Então, uma imagem, resposta a 4 perguntas. Outra imagem, resposta das 4 perguntas. Outra imagem, resposta das 4 perguntas. Dá para entender, gente? Tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, pessoal, coloca na mensagem, tá? De forma aberta, no mural da sala. Manda para o meu WhatsApp. Segue o Instagram da disciplina, que eu estou deixando algumas mensagens lá de aviso de atividade e tal. E
Depois dessa atividade, eu vou marcar nossa primeira aula síncrona, tá? Então, é importante que todo mundo vote para que a gente possa ter maior número de pessoas, de alunos, para tirar as dúvidas desse conteúdo que eu estou deixando para você, ok? Um cheiro, um abraço, beijinho!